Atenção, atenção, olha só, acaba de sair essa informação, a pior, eu disse, a pior notícia para o Bolsonaro. É isso mesmo, gente. Já decretada a prisão, é isso mesmo? Vou trazer para vocês aqui agora. Saiu o relatório da PF, já está sendo encaminhado para o STF. Mas aí, o que diz esse relatório? O que falta agora? Como fica a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a tudo isso que está acontecendo? Acabou de sair e eu vou compartilhar com vocês aqui em detalhes. Separei aqui algumas matérias e eu vou compartilhar tudo com vocês aqui. Apertem os cintos, porque realmente é uma notícia de última hora, notícia importante para que você possa saber o que de fato está acontecendo. Saiu o resultado, saiu o relatório. E agora, gente, se preparem. Vou trazer para vocês aqui o que falta, como vai acontecer daqui para frente. Mas antes, você sabe, aqui embaixo é o seu espaço para você fazer o seu comentário. Aqui embaixo é o seu comentário, é o seu espaço. Eu trago a informação e você pode dar a sua opinião aqui embaixo. É um espaço democrático para você. Esmaga o dedo no like, assim você ajuda a gente aqui no canal, dá essa força para a gente aqui no canal, pelo menos uns 15 mil likes para o canal, para a nossa atividade aqui de informação, conteúdo informativo para você. Então, deixa esse like. E se você não se inscreveu no canal ainda e me achou por acaso, não foi por acaso, é porque você tem que se inscrever aqui embaixo, tem um botão para você se inscrever no canal e aí você recebe diariamente as notícias de última hora, notícias importantes. Antes de eu colocar um vídeo aqui, um vídeo extremamente importante, ou melhor, eu vou colocar primeiro o vídeo, depois eu vou colocar as matérias, porque o vídeo eu acho que vai trazer maior clareza para vocês do que de fato está acontecendo. Deixa eu separar aqui para vocês, eu acho que é esse aqui, um vídeo extremamente importante. Está aqui, olha. Separei para vocês, agora vem comigo, aperte os cintos, porque vamos mergulhar nessa informação que acaba de sair. Jair Bolsonaro e mais 35 pessoas, então. A Janaína trouxe informações sobre esse indiciamento do Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Você tem mais informações? Exatamente, né? São essas três, o indiciamento... Vamos acompanhar na íntegra aqui, a reportagem na íntegra da Jovem Pan. Vamos ver. Nessas três condutas, além de Jair Bolsonaro, entraram nesse indiciamento também o ex-general da reserva, né, do Exército, Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e foi candidato a vice de Bolsonaro em 22, o general da reserva Augusto Heleno, que foi ministro do Gabinete de Segurança, do GSI, o policial federal Alexandre Ramagem, que concorreu, inclusive, né, no Rio de Janeiro agora, que foi diretor da ABIN, no governo Bolsonaro, e Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL. Eles estão nesse indiciamento e na nota que a Polícia Federal emitiu agora, ela diz o seguinte, que esse relatório final foi encaminhado, né, ao Supremo e que com as provas foi possível fazer a individualização das condutas e a constatação da existência, dos seguintes grupos, ou seja, eles dizem o seguinte, que eles se dividiram em tarefas para elaborar esse golpe. E aí tinha um núcleo responsável pela desinformação e ataque ao sistema eleitoral. O outro núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. Um núcleo jurídico, um núcleo operacional de apoio às ações golpistas, um núcleo de inteligência paralela e um núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. Então, de acordo, aí agora a doutora Eliane pode nos explicar aí, porque o que eles dizem é o seguinte, porque eu acho que o mais difícil é você fazer essa individualização das condutas, né? A nota da Polícia Federal diz que no inquérito completo que eles entregaram agora ao Supremo, não é aquele que nós tivemos acesso anteontem, sim, que agora tem aquelas pontas estariam amarradas, dá para fazer essa individualização e por isso pediram o indiciamento. Veja bem, quando a gente denuncia alguém, faz a denúncia, obrigatoriamente você tem que individualizar e contextualizar qual é a ação de cada denunciado, que aí reside a possibilidade de defesa. Né? Agora vamos ouvir essa especialista aqui justamente nesse tema, é muito importante, porque ela vai trazer agora a questão técnicas.
Não pode jogar no ar assim, todos participaram. Então, essa individualização é assim, quais os atos que foram imprescindíveis para que houvesse o cometimento do crime. Daquela pessoa. Daquela pessoa. Do Jair Bolsonaro, Isso, do Braga Neto. Cada um tem que dizer, porque senão fica... Sim, tem que individualizar cada conduta. Então, assim, o fato dele ter, por exemplo, deles terem ido ao encalço lá no apartamento do Alexandre de Moraes. Você está falando de um ato que ocorreu. O fato dele parar para tomar um refrigerante não é relevante. O fato de alguém que deu refrigerante para ele no meio desse caminho também não é relevante. Então, a gente distingue os atos, individualiza cada conduta criminosa e tem que colocar na denúncia qual é essa conduta criminosa, né, para que se possa imputar uma pena. Então, nesse momento, o que eles devem... quer dizer, nós estávamos falando dessa segunda, entre aspas, delação premiada do CID, é exatamente nesse contexto que será validada a delação premiada, mais os novos fatos, mais os indiciamentos que acontecerão de acordo com essa delação, se for ok, e aí o final do inquérito com denúncia e, com certeza, prisões. Até agregando mais informações a essas que Janaína e Ellen trouxe para a gente sobre esses indiciamentos, a Ellen estava falando sobre a individualização nos núcleos de tarefas, né, por divisão de tarefas, o que permitiu esse processo de individualização de condutas e constatação da existência desses grupos. São eles, agora em detalhes para você que nos acompanha, núcleo de desinformação e de ataques ao sistema eleitoral, e aí eu vou aqui cogitar uma possibilidade, a gente não está com esse relatório completo em mãos, talvez seria nesse núcleo que estaria inserido o ex-presidente Jair Bolsonaro e talvez até o próprio Valdemar da Costa Neto, não sei, a gente precisa ter acesso a esse documento completo para ter certeza, que é esse núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, núcleo jurídico, núcleo operacional de apoio às ações golpistas, núcleo de inteligência paralela e núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. Eu queria só fazer um adendo aqui, que na verdade há esses núcleos todos, mas também nós não podemos esquecer que faz parte até da individualização dos atos a figura do mandante. Posso não ter feito nada, mas mandei, colaborei intelectualmente, dirigi intelectualmente. Isso também é considerado crime. Deise, como que isso deve mudar o rumo agora da política nos próximos dias, hein? Lívia, ou já caminhamos para isso há algum tempo já? Então, eu estava pensando justamente nisso. A gente caminha para esse direcionamento já tem algum tempo. Assim, a Ellen sabe porque eu obrigo a Ellen a assistir meus cursos, mas eu gosto muito de estudar as crias. Por isso que ela é ótima desse jeito, então. Continue, Ellen. É isso, pessoal. Eu farei os cursos também. Vamos fazer. Mas eu sempre estudei muito essas crises democráticas, principalmente depois da abertura de 85 para cá, e eu acho que a gente começou a ter um volume muito maior de crises profundas mesmo, a partir do mensalão, mas isso se acentuou muito com o impeachment da Dilma Rousseff. Eu acho que a partir do impeachment a gente começou a ver uma quebra democrática que ela é muito preocupante. Quando eu ouço essas informações chegando e cada vez uma novidade muitas vezes mais preocupante, a única coisa que eu consigo concluir de imediato é que o Brasil, nesses próximos meses, vai passar, talvez, por um dos seus maiores testes regulares, né? Ela sobrevive também do funcionamento das suas instituições. Eu acredito que de uns 10 anos para cá, o Brasil está passando hoje pelo seu maior teste de maturidade democrática. Agora, eu estou com uma informação aqui, que a gente está recebendo as informações, a gente está em contato com essa nota também da Polícia Federal, dizendo que, pela primeira vez, então, diante disso, temos um presidente eleito no período democrático, indiciado nesse contexto de trama contra a democracia. Se isso se confirmar, Ellen, é algo muito simbólico e muito grave. Que leitura você faz disso? É bastante simbólico, é bastante grave e eu acho que é mais grave ainda porque é um momento em que talvez isso não nos cause o estranhamento que deveria. Para quem está chegando agora, o ex-presidente Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal. Ele
Braga Neto e mais 35 pessoas. Estamos entendendo aqui como que vai avançar daqui para frente, até porque foram indiciados, o relatório vai ser entregue, ou já foi entregue para o STF, que ali vai ter um processo que vai transcorrer, né? Vai ter um processo ali. E nesse processo, futuramente, teremos ali uma decisão, um julgamento e uma decisão. Então, ao contrário que já está pulverizando na internet, não foi decretada a prisão, né? Foi indiciado e agora vai iniciar um processo judicial para averiguação, julgamento, se é culpado ou não, né? Iria causar isso num período pós-democrático, né? Assim, para o nosso país, que tem uma democracia jovem, ter um presidente que está no cargo conspirando, se houver essa prova, né, conspirando contra o Estado Democrático de Direito, demonstra uma fragilidade muito grande. E, no entanto, parece que socialmente a gente não tem esse estranhamento, né, na proporção que deveria ter. Aí, eu gosto de lembrar aqui, né, a Deise falou aqui da morte das democracias, que tem uma outra questão muito forte, que nós perdemos muito claramente o que nos une. Não existe mais o que nos une, né? Ou pelo menos esquecemos do que nos une enquanto sociedade. E quando uma sociedade não tem algo que a une, que tem um bem comum para ela, fica difícil você convencer o cidadão comum, aquele que não vive da política, né? Não vive para a política, de que as instituições são importantes, de que uma transparência é importante. As pessoas não ligam nem confiam mais nisso. Então nós temos um momento, o nosso criticismo está nisso, de, aparentemente, ao que tudo indica, pelo que a Polícia Federal está dizendo aqui, né, a gente precisa ver, de fato, onde estão essas provas, um presidente que está no cargo, conspirando contra o Estado Democrático de Direito, e uma população que não consegue enxergar o quanto isso é grave. Aí parece que reside a crise toda que a gente está vivendo, né? Sim. Como nós estamos vivendo isso já há algum tempo, eu vou voltar com a Deise e já vou ouvir também a Eliana, como isso vem se manifestando passo a passo já há algum tempo, seria um dos motivos para a gente ter entre aspas, se acostumado com uma situação como essa, naturalizado uma situação como essa, Deise? Bom, vamos lá, vai deixando os seus comentários em relação a essa questão do indiciamento do Bolsonaro, Braga Neto e mais 35 pessoas. Vamos deixando aí os comentários, gente. Eu acredito ou teria outros elementos? Eu acho que a polarização política, tem vários elementos, mas a polarização política, a gente passou a ver quem pensa diferente, e isso é histórico na política, na história mundial da política, né? O inimigo é alguém que você combate. A gente começou a ver o inimigo, aquele que pensa diferente, como alguém que você aniquila. E aí some-se a isso, essa proliferação das teorias da conspiração que a gente falou aqui num determinado momento do programa, onde as pessoas elas acham que tudo tem um elemento subjetivo, tudo tem uma informação a ser questionada, a gente começou a duvidar de tudo e de todos. Então, assim, a verdade, ela passou a ser uma questão de agenda política, né? Tem um senador americano, Daniel Moynihan, que ele fala que todo mundo pode ter a sua questão, a sua verdade, mas nem todo mundo pode ter sua base de fatos, não é um fato. A gente está aqui no linha de frente, na minha cabeça eu não posso pensar que eu estou em casa, a Ellen pensar que está na escola da Tarsila ou sei lá o quê. Existe um fato, e as pessoas, cada uma, através dessas teorias da conspiração, elas começaram, cada uma a formular a sua base de fatos, a verdade começou a virar uma questão de agenda política, por isso que a gente fala da morte da verdade. Então, acho que tem várias questões também subjetivas no meio disso tudo, né? Essas teorias da conspiração, a disseminação de fake news, tudo isso acabou trazendo a gente para onde a gente está. Com a questão das redes sociais, de não ter nenhum cerceamento, eu não gosto da palavra cerceamento, mas de não ter um agendamento nas redes sociais, isso acabou se proliferando de forma muito forte, chegou nesse ponto da polarização, onde o outro é alguém a ser eliminado. Então, não é a Ariane pensa diferente de mim, ok, vamos debater. Não, ela não merece estar aqui, ela tem que ser completamente retirada do ambiente. Então, eu acho que isso acabou fazendo com que a gente chegasse no momento que a gente chegou, né? Essa polarização política, que eu acredito realmente que em 2026 vai ser pior ainda. Vamos confirmar a página em que nós estamos, então.
Eliana. Sim. PF indiciou Jair Bolsonaro e mais 35 por abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. Isso. O próximo passo seria o oferecimento da denúncia pela Procuradoria-Geral da República. Veja bem, se eles já estão indiciados, é sinal que, quer dizer, já essa notícia, né, fim do inquérito policial, há um indiciamento das pessoas, e esse indiciamento já provoca e desencadeia, a menos que o Ministério Público Federal queira novas provas, não esteja convencido, isso já gera uma denúncia em relação a todas as pessoas indiciadas. Agora, eu queria pontuar uma coisa aqui que para mim é fundamental. A prova destes crimes, a prova destes indiciamentos... Então, aqui, gente, importante, hein? Agora, o próximo passo seria o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Federal, que isso deve acontecer, e agora ele vai falar da questão das provas. Então, houve indiciamento, agora o Ministério Público Federal vai ser acionado para oferecimento da denúncia. Para que essas pessoas sejam responsabilizadas, tem que ser perfeita. Porque em processo a gente faz o seguinte, você indicia, você faz a ação penal e ao final você pode ser absolvido. Aqui nós estamos falando de nação, nós estamos falando de Brasil, e nós estamos falando até de possíveis, como vocês duas colocaram, né, haverá aí uma desgraça geral se polarizar essa situação para todo quanto é lado. Então, esta prova tem que ser perfeita e acabada, para que haja uma solução direta na ação penal, condenação. Não dá para ficar brincando e falar assim, vamos ver na ação penal agora se dá para condenar ou se dá para absolver. Não é nada disso. Por outro lado, essa prova perfeita tem que ser transparente. O Brasil tem que acompanhar esta prova. O Brasil tem que saber quais foram as provas colocadas. E, por terceiro, responsabilidade de quem processa e responsabilidade da imprensa ao acompanhar esta prova. Tem que ser aberto. Todos nós temos o direito de saber o que acontece, porque, como disse bem a Ellen, se um presidente fez isso no exercício, nós estamos realmente num momento lamentável. Como eu já venho repetindo há muito tempo, aqui e em outros lugares, né? O momento do Brasil é lamentável. Agora, Eliana, o papel da Procuradoria-Geral da República é justamente esse que você citou, né? Averiguar se nesse relatório extenso entregue pela Polícia Federal há muito mais do que indícios, provas concretas de que esses crimes realmente teriam acontecido. Se não, pedir mais diligências, pedir mais informações. Sim, porque veja, na hora que o Ministério Público denuncia, para ele, a prova está pronta. Então, ele pode... Então, veja, não houve ainda denúncia. O que tem é o indiciamento, a parte policial se encerra com o relatório. Agora, a Procuradoria-Geral da República vai analisar, o Ministério Público vai analisar, para verificar se precisa de novas provas, nova diligência, aí sim fará a denúncia. Fazendo a denúncia, aí está constituída aí a ação penal, e aí, gente, provas, nada de provas, vai ouvir, e até o momento do julgamento. Pedir agora, pode pedir prazo, pode pedir para refazer toda a prova, do jeito que ele quiser. É um direito do Procurador de Justiça, do Procurador da República ou do Promotor de Justiça. Isso é básico, isso está na lei. Fora isso, não se pode falar em um processo penal capenga. Vamos lá para frente, a gente faz a prova, ou então sair condenando todo mundo sem o devido processo legal e sem as provas necessárias. Por isso que eu acho fundamental o papel da imprensa nesse momento, acho fundamental a transparência de quem irá processar, né? E a transparência da Polícia Federal e as provas colocadas para toda a população brasileira. É isso. Até porque, Deise, nessa fase de oferecimento, não é da denúncia ainda, nessa fase de indiciamento, esses indícios foram muito explorados pela imprensa. Então, esse próximo passo importante, que é a existência de provas concretas para embasarem esses indícios, isso precisa também ser bastante amplamente divulgado.
É o que a doutora Eliana estava falando aqui, né? Essa questão, a imprensa tem que divulgar, obviamente, isso é fundamental para a questão da transparência, mas quem está julgando não pode se deixar influenciar pela pressão midiática ou pela pressão popular, né? Você sabe que quando eu estava fazendo mestrado, enfim, eu me dediquei um período muito grande a analisar como que essas pressões sociais e da imprensa, elas influenciavam nas decisões da justiça, e é muito impressionante como vão se construindo noções sobre o que acontece, e as pessoas elas vão se deixando influenciar assim. Então, de novo, assim, a gente tem falado aqui que é um momento de um teste de maturidade democrática, e tem que se tomar muito cuidado, inclusive, porque às vezes uma decisão errada, ou uma pressão por parte da imprensa, dos analistas errada, pode acabar com uma reputação e com uma carreira, né? Então, é muito temeroso agora, é muito fundamental que a gente tenha muito cuidado em todas as análises e em tudo que a gente for divulgar, porque é um esquema complexo muito grande, é um atentado, sim, quando eu digo atentado, é uma afronta, vamos lá, à democracia, que é de chocar e é muito perigoso, como a Ellen falou aqui, um presidente, se for comprovado que um presidente no exercício do seu mandato conspirou justamente contra aquilo que ele deveria proteger, isso é muito grave, mas agora o que a gente tem que fazer é ter muita calma nas análises e não fornecer nenhuma informação tendenciosa, né? Vamos deixar para a justiça julgar, como a Eliana falou aqui, com transparência, e a gente fazer as análises baseadas em fatos. Ellen, avançando esse processo todo, como a gente está falando aqui, indiciamento, oferecimento de denúncia, o processo, o fato de o STF eventualmente acolher essa denúncia e tornar esses investigados, indiciados em réus, e lá na frente condenados. Ou seja, chegarmos numa situação de que realmente existia um plano de golpe, de que realmente tentaram assassinar autoridades, houve sim uma tentativa de ruptura institucional e de golpe de Estado aqui no Brasil. Você acredita que isso deva mudar a forma com que nós, sociedade, encaramos o exercício dos cargos públicos, a própria justiça também, mudança no regramento jurídico, ou nada deve mudar? Eu acho difícil, Lívia, acho bastante difícil. Eu mencionei aqui uma vez o historiador James Hunter, né, que fala sobre essa questão do... É isso, gente. Bastante extensa, mas eu acredito que deu para entender, né? Tem outros aqui, só para a gente poder encerrar, tem outros veículos de comunicação também que estão já ventilando essa notícia. Por exemplo, aqui, olha, o Metrópole já diz Bolsonaro quebra o silêncio após ser indiciado, né? Então, de fato, aconteceu o indiciamento, tá aí a matéria, tem mais aqui também, olha, eu vou colocar uma outra aqui também, deixa eu ver aqui, indiciado, tem vários aqui, gente, ó, mas eu acho que o mais importante já foi, deu para a gente entender aí o que de fato está acontecendo. Vou encerrando aqui, deixe seu comentário, é muito importante aqui, esmaga o dedo no like, vamos continuar aqui analisando e vendo aí cenas dos próximos capítulos. Até mais, tchau.